Olá, amigos! Obrigado por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Hoje nós temos um visitante ilustre aqui conosco. Ele é um dos pioneiros da boa música adventista aqui do Brasil. Ele também é formado em Teologia e Música. Ele foi professor da Faculdade de Teologia. Ele regeu vários corais, cantou em vários quartetos e tem um ministério de vida pessoal e familiar na área da música. Atualmente, ele faz palestras em todo o país sobre música. Estamos falando com o professor Elias Azevedo. Olá, professor, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Professor, nós estaremos falando aqui hoje de um livro que o senhor escreveu, né, que é a biografia da sua vida, contando um pouquinho das experiências que o senhor passou, né? Então vamos começar assim, o senhor é adventista de berço? Sou de berço na terceira geração. Terceira geração. Meu vovô, adventista, meu pai e eu. Agora já tem meu filho e tem mais netos. Então já é a quinta geração. Que legal. E o senhor começou a cantar na igreja já desde cedo? Quando eu tinha 4 anos, meu papai pegava, me punha em cima de uma cadeira e eu cantava a melodia do hino e ele fazia dueto comigo. Com 4 aninhos? Com 4 aninhos. E aí o senhor cresceu cantando com a família, o senhor tinha irmãos? Aí o meu irmão, na fase de 8, 9 anos, nós dois temos diferença de 2 anos, cantávamos dueto, nós dois. Uhum. Chegamos a cantar para as campais que existiam lá no IACS, no Rio Grande do Sul, colégio lá. Aí, após esses duetos que a gente fazia, também passei a cantar quarteto misto. Meu tio, o José Azevedo, cantava baixo. Eu fazia o tenor, a tia Onélia cantava o contralto e a tia Alícia, que foi preceptora no GAC, no IASP. No IASP, em Hortolândia. Uhum. GAC antigamente. Uhum. Ela foi preceptora nesse tempo e ela era soprano, um soprano bonito que a minha tia tinha. Nós cantávamos quarteto misto. Sim. Era uma delícia, porque... Eram adultos com o senhor jovenzinho? Eu era um jovem... Já estava um pouquinho mais... Rapazinho assim, já começava a pensar em alguma coisa para frente. Né? Uhum. Então... cantávamos assim. Sim, o Quarteto Harmonia, o senhor cantou, o senhor já estava no CAB, que é... Aí quando eu estava aqui já no CAB... Que é o IAE antigo, né? E agora é o NASP, Campo de São Paulo. Isso. Uhum. Era um quarteto que cantou formado 10 anos antes do Arauto do Rei. Então, já viu que interessante isso aí? Então, o senhor já participava lá? Faz um tempinho, Que voz o senhor fazia? Eu fazia segundo tenor. Segundo tenor. Entendi. Segundo tenor. E quanto tempo o senhor cantou nesse quarteto? Cantei vários anos. Até o dia em que eles foram chamados para o Rio de Janeiro. Todos? Menos os o 3, senhor? menos eu. Foi quando eu fiquei. Aí acabou que teve que desfazer o quarteto. E aí eu comecei a fundar um outro quarteto. Uhum. O senhor não se contentou em ficar... porque eu gostava muito. Então eu fundei o Quarteto Catedral. Entendi. Entendeu? Nessa época o senhor tinha quantos anos já? Quando eu vim para cá eu tinha 20. 20 anos. E foi nessa mesma época que o senhor sentiu que já estava na hora de conseguir uma companheira? Olha minha irmã, quando eles foram para o Rio, os 3, eu fiquei numa depressão fortíssima. Fiquei assim, parece que tinha morrido gente da minha família. Aí eu fui para a câmara de oração do dormitório dos rapazes, meu dormitório, e peguei a Bíblia, comecei a ler, virei a página, li versos assim esporádicos, tudo em silêncio. Então, irmã, eu peguei e me ajoelhei, fechei a Bíblia, me ajoelhei, orei em silêncio também. Por que em silêncio?
para o inimigo não saber o que eu estava pedindo para Deus. Senão ele vai pôr na minha frente o que eu pedi e eu vou achar que foi Deus que mandou, e não foi. Sim, sim. É uma malandragem do inimigo. Porque ele não pode ler a nossa mente, né? Porque eu já tinha lido sobre o assunto e sabia que isso era perigoso. Sim. Muito bem. Aí, olha só o que eu fiz. Eu pedi 2h30 orando. O senhor ficou em oração. E lendo, intercalando com leitura bíblica. Muitas passagens me confortavam, me animavam. E eu continuei orando, até que eu disse assim para Deus: Senhor, se é da tua vontade, gostaria que tu me desses uma esposa bonita, que ela gostasse de mim e eu dela à primeira vista, se possível, fosse assim, e que não fosse desafinada. Então, esses foram os requisitos que o senhor fazer um culto, se fosse da vontade de Deus, né, não que eu exigia, tem que ser assim, não. Se é da tua vontade, me faz esse presente para mim, que eu gostaria. Em 7 dias, eu fui fazer o último programa com o quarteto lá no GAC e ASP. O Quarteto Harmonia, que o senhor está falando? Com o Quarteto Harmonia. Ia fazer uma despedida. Fomos lá cantar eu tinha agendado já do início do ano, nessa data, mês de novembro, daquele ano de 57. No ano 57. Fomos lá. Olha, e a metade para a esquerda, só ala feminina, da direita, masculina. Eu cantava assim, olhando, não estava vendo pessoa assim, específica essa aqui, não. E cantando lá e tal. Terminamos de cantar, eu fiquei no auditório falando com a esposa do diretor, que é minha conterrânea e muito conhecida. Lá de Rolante, ela era de lá. Senhora Líria. Aí, a senhora, a jovem Clarice Costa, hoje Pires, né? Que é casada com o pastor Vandir Pires. Sim. Ela disse: Zildinha, que foi a minha esposa, eu quero falar com Dona Líria, não sei, eu tenho a impressão que ela está lá na capela, que era o auditório lá do colégio, né? Eu acho que ela está lá, eu preciso falar com ela, tu não quer ir comigo? E foram do dormitório até a capela lá. Chegaram, pediram licença, ela ficou falando assim do lado, Dona Líria na minha frente, eu aqui, e a Zilda saiu assim, ela disse que parece que alguém que pegou ela e botou lá na minha frente, ela olhou para mim e sorriu. Ela já tinha gostado de mim quando eu estava cantando. Quando te viu cantando. E olha como é que pode ser uma coisa assim. Como que Deus encaminha as coisas. Ela gostou do meu bigode, era pretinho naquele tempo, e dos óculos. Olha que coisa estranha. É a primeira coisa que ela viu assim e foi se apaixonou. Não, foi que isso aí chamou a atenção e ela gostou disso. Veja como é que Deus encaminha as coisas. Bom, mas quando ela vai por trás da professora Líria e olha para mim, ela sorriu. E eu sorri para ela. Aí já chamou a atenção. E eu estou falando para você e estou lembrando da cena. Não saiu até hoje da minha mente. Bom, eu fiquei com a perna mole naquela hora. Daqui a pouco, terminaram a conversa, ela saiu, foi no final da porta do fundo, à esquerda, lá no fundo, ela olhou para trás e sorriu de novo. Eu digo, é essa. É essa. O senhor não teve dúvidas? Não tive dúvida, é essa mesmo. Bom, aí eu vou para o colégio, né, no ano seguinte, foi em novembro. No ano seguinte, mês de fevereiro, eu estou lá, depois da comportagem, coisa e tal, cheguei lá. Quem que estava servindo as mesas? Os alunos naquele tempo tinham que dar 2 horas de obrigação. De trabalho. De trabalho. Era obrigado. E o trabalho dela era servir as mesas. Naquele tempo, não é como agora que se serve cada um e tal. E vai sozinha. Não, era mesas pré-estabelecidas pelos preceptores e tinha alunos que serviam as mesas. E ela era uma dessas. Muito bem. Aí eu não podia falar com ela, porque naquele tempo não era como agora, né? Não podia. Era mais rígida, né? Era mais sério lá. Não. Olha só, irmã, o que precisou eu ter para falar com ela?
Eu estou ali e tal, e um dia eu rapei o bigode. Rapei o bigode, ela chegou, assim, veio lá, assim, meio sem graça, assim, olhou para mim e falou, por que que você tirou o bigode? Eu falei, por quê? Você gostava? Sim, então não vou rapar mais. A gente nunca tinha falado. Nunca tinha se falado, não se falava, e a questão nunca. do bigode era foi só assim. Foi ponto uma ali. das primeiras conversas, foi o bigode. Bom, foi indo, chegou em maio, olha só, fevereiro, março, abril, maio, no 4º mês. Início de semana de oração pelo pastor Jairo Tavares de Araújo. Eu peguei um bilhetinho, caprichei uma letrinha muito danada, bem bonitinha, caligrafia caprichada, umas palavrinhas assim, românticas e tal, convidando-a para nos conhecermos melhor. E aí eu peguei o meu irmão, Oswaldo, digo, Oswaldo, entrega isto para a Zilda e diga para ela, por favor, não leia na frente das amigas. Ela não leia na frente das amigas, porque geralmente isso aí prejudica. Né? As amigas vêm com algum conselho e tal, e já às vezes joga água fria puxando, ali, né? Porque tinha algumas que queriam que ela namorasse os irmãos. Entendi. Que tinha algumas assim, colegas dela. Então você foi esperto, né? E eu já fui trancando, pondo empecilho, galhos para ter que passar por cima. Assim. Bom, resultado, ela foi direitinho, às 11 e pouco da noite, quando as colegas estavam dormindo, foi lá para o banheiro, abaixadinha, perto da luzinha assim, da parede do banheiro, e lá ela leu. Ela disse que tremeu como vara verde, lá lendo meu bilhetinho. E tão emocionada. Aí chegou, isso foi sexta-noite, passou sábado, domingo, terça, segunda-feira, não tinha vindo resposta nenhuma, e eu queria saber, mas o que está acontecendo? Né? Aí eu fui, ela estava estudando piano no conservatório. Eu toquei na porta assim, abri, quando abri ela ficou pálida, ficou verde, ficou assim, e eu vi que ela ficou meio trêmula. Eu falei, não se assuste não, eu só queria saber se está muito difícil a resposta, se é positiva ou negativa, como é que é? Ela falou, não, da minha parte está tudo bem, só que eu preciso que você peça licença para o meu irmão. Olha, quer dizer que eu tenho que falar com o teu irmão? Falar com o meu irmão, porque ele é responsável por mim aqui no colégio. Eu falei, tá bom, eu vou falar com ele. Saí dali, e se ele disser positivo, eu já vou passar aqui e te falar que nós vamos jantar junto hoje. E tal. Não precisa ficar nervosa, eu falei para ela, fique tranquila, relaxa. E fui lá, quando eu estou subindo na escada que entra para o dormitório masculino, e chega o irmão dela assim. Aí eu falei, ô Adão, que era o nome dele, escuta uma coisa, eu estou gostando da tua irmã e eu estou a fim de namorar com ela. O que é que tu acha? Ela disse para mim que tu é que é para dar a resposta, se pode ou não. Quer dizer que eu que tenho que dar a resposta? Digo, E sabe que eu achei que ela está certa. Porque ela tem respeito com você, não é? E é família. Isso para mim valeu muito, essa resposta dela. O senhor falou isso para ele? Falei. Você é de uma família boa, né, tal, uma família nobre, então eu acho que não tem nenhum problema. Eu falei, não tem nada de problema? Não. Bati nas costas dele assim, olha, velho, tu te cuida, porque eu vou ser teu cunhado. E fui embora para lá. Aí falei para ela, digo, olha, vamos nos encontrar. E fomos. E ali começou então o namoro ali mesmo? Começou oficial. O comecinho. Para poder namorar com ela, como que era lá o colégio me pediu que eu fizesse um pedido por escrito para namorar com ela na casa de um professor, um tipo ofício. E outro pedido era que o pai dela tinha que assinar uma licença para eu namorar com ela.
Que diferença de hoje, hein? Opa! Então, Olha. eu disse, tudo bem, nós fizemos isso aí e tal. Aí, no namoro, na casa, olha, irmã, que nós, uma vez por semana, eu escolhi a casa do professor Neville. Primeiro falei com ele se ele permitia e tal, e ele concordou. Então, Lá se tornava o ponto de encontro, então. Dentro do próprio colégio, do campus ali do colégio. A casa dele era a terceira ali do canto ali. Então eu ia lá, me encontrava com ela sempre lá. A esposa dele fazia suco de uva, suco de limão, ou limonada, ou suco de maracujá, enfim, era uma delícia. E pastelzinho, quentinho, bolachinha, coisa. Toda vez que nós íamos conversar, que legal. tinha essa coisa. E um detalhe, eu ensinava as melodias dos hinos, a maioria dos hinos que nós gravamos posteriormente, todos ela aprendeu a melodia comigo. Eu ensinei a melodia, quando ela sabia cantar a melodia, eu fazia dueto com ela. O senhor fazia a segunda voz. Eu fazia a segunda voz. Então, durante o namoro que o senhor estava ali ensinando as músicas. Mais cantamos do que conversamos. E a gente cantava muito, muito. Aí, então, o senhor falou que vocês namoraram 2 anos, 1 ano de noivado. Sim, depois e casamos. Aí veio o casamento. Na igreja central, próximo da Casa Publicadora, em Santo André. E o senhor teve um presente lá no dia do casamento, de um amigo. O Joel Sarli era meu colega de turma de teologia. Ele fez a letra dessa música de Kettle Bay. Na verde campina das flores, em dias primaveris, o ar se renova em cores, fazendo a vida mais feliz. Se Cristo envolver estas vidas nas lides desta união, unidos vereis a Jesus lá no céu, na campina do coração, e assim por diante. Olha, não é romântica, foi uma bonita? Versão, então, é que ele linda, fez, foi feita especialmente para o meu casamento, e outros tiveram o privilégio, digo assim, porque essa música é muito linda. Eu que pedi para ele fazer a letra, ele acabou me dando de ser um presente de casamento. Que tá bonito. Bom. E tá aqui no livro, né? Com partitura e tudo. Puxa. Com a letra, partitura. Tem realmente tudo. Uma versão muito bonita dessa música. Interessante. A família, então, cresceu. Surgiu, depois de 3 anos de casado, apareceu um menino. Um menino. Meninão, estava sentado, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele teve que ser cesárea. E o médico que fez era um médico novo, gaúcho, formado em Porto Alegre, no hospital de São Caetano do Sul. E operou, foi a primeira operação dele, foi a minha esposa. Sério? E aí, E como que era o nome dele? O médico? Não, o nome do filho? O filho foi Wilson. Wilson. O pastor Wilson Endruvati, foi meu melhor colega de colportagem. Então, eu gostava muito dele, eu pus o nome do meu filho por causa do nome dele, Wilson de Azevedo. Entendi. E o filho, ele já começou a participar também desse Ministério de Música? Música? Quando pequeno, com 4 aninhos ou até menos, ele cantava com a mãe, uníssono, assim, cantava. Daqui a pouco, começou a cantar dueto com ela. Assim, do nada. Ele começou a fazer a outra voz? Dueto com ela. Lavando louça, cantando as musiquinhas e tal, e cantando. Olha que gracinha. Eu cheguei em casa algumas vezes, ele estava lá em cima de uma cadeira, na pia, assim, ajudando, secando a louça, lavando também. Ajudando ali ajudando nas a mãe. Olha que coisa. Aí nós fazíamos o culto em casa e sempre ele com a mãe cantava uma melodia e eu fazia a segunda voz, fazia dueto, né? Aí um belo dia ele começou a cantar a terceira voz e dali para frente... Mas eu vou te contar. E aqui nós temos uma foto mostrando, né, a família cantando. Esse aqui, quando ele tinha 9 anos, cantamos naquele congresso de Gramado, que houve aquele acidente pavoroso depois, no final, né?
Quando as pessoas que vinham de volta para São Paulo, morreram ali mais de 10 pessoas ali, num caminhão que... Entendi, teve um acidente na estrada. Um acidente. Naquele congresso, nós cantamos lá. Então, e essa foto é de lá? Eu gosto de brincar. Tem uma... Ele canta... Eu gravei com a família um solinho quando ele tinha 8 anos. O pastor Rubem Lessa fez a letra e o Raimundo Martins, que é para mim um músico muito bom, ele que fez a melodia e compôs a melodia. Então é violão, órgão, tocando. Eu gosto de brincar no jardim banhado de sol. Eu gosto de ajudar minha mãe quando a trabalhar. E assim amo a vida, e assim vibro com tudo, e assim por diante. Olha, eu cresci ouvindo essa música e cantando também. Você cantou também? Não sabia que era ele que tinha aí lançado a primeira gravação dessa música. Aconteceu uma coisa interessante. Lá no Canadá, quando eu fui convidado com a Zilda para irmos ajudar numa série de conferências do pastor Fay Lambert, e também fazer videoclipes para o programa de televisão Está Escrito do Canadá, eu encontrei com um moço aqui do interior de São Paulo, que morava lá agora, e ele estava com a noiva dele, quando chegou assim para perto de mim e da Zilda e disse: é esse casal aqui que é pai daquele menino que canta naquele disco. E eu estou na igreja por causa dessa música que, quando eu era adolescente, eu ensaiava tocando violão e os meus amiguinhos eu juntava e nós cantávamos essa música aí. Olha que interessante. Olha só que coisa, eu fui encontrar no Canadá um indivíduo que se comoveu com isso. Uma música de criança, e música e agora está na igreja por causa disso. Olha que coisa. Como Deus não é? faz os caminhos. Cada coisa assim tão interessante. Tudo é muito importante. A gente tem que levar a sério. Muito bem. Nessa época também o senhor cantava no Quarteto Catedral. Foi quando o senhor terminou, né, o Quarteto Harmonia. E aí, logo em seguida, o senhor montou esse Quarteto Catedral. Com os primos. A família, né? Primos em terceiro grau. Sim. O senhor chegou a gravar algum disco com eles? Gravei. 99 Ovelhas, que é né? Com a minha esposa cantando, fazendo quinteto. Ela solava e o quarteto, não é? Cantei isso. E também cantei fiz um outro Quarteto Catedral, que eu também. Bastante teve dois. E a gente está falando aqui de gravação tudo, porque na verdade o senhor montou uma gravadora, a GBM, que significa Gravadora Boa Música. Então, o senhor mesmo que gravava a família cantando, eu fazia tudo. O filho. Irmão, a gravadora do senhor chegou a gravar quantos discos? 140. 140? 140 LPs. LPs, na época. Na realidade, 139 LPs e o último já foi CD, que foi Nana Neném, que foi o último que eu fiz. Que já era na época dos CDs. Já. Entendi. Aí comecei a passar vários para CD. Muito desses materiais o senhor já passou para CD? Já, vários, Não passei todos porque a pirataria é muito ingrata com a gente. Sim. A gente gasta um pouco porque tem a parte gráfica que você tem que estocar, enfim, é muita coisa. Você trabalha, você tem que, enfim, não dá. É complicado, é um verdadeiro roubo. Sim. Então, mas eu vejo aqui na mesa que tem outros tipos de materiais. E agora tem CD, né? Tem os CDs, aqui tem um LP. Esse LP aqui é uma coisa que muita gente não sabe. O tamanho do LP é assim, quer ver? Por sinal, esse é o meu primeiro LP. Primeiro LP Calvário, que vocês gravaram. Esse aqui... É o que? É um dueto? Quarteto Catedral, já é o primeiro, né? Primeiro, eu só fiz Rodolfo, Malton Braff, eu e Elisa Nukalov. Eu fiz isso aí para poder gravar. E depois o Quarteto Âncora, que foi o que fez, que era um quarteto que tinha no colégio. Sim. Não é?
Então, e a Leni, minha prima... Que ela tocava na época. Tocava, que me acompanhou aqui. E o casal, a minha esposa e eu, cantamos 2 duetos aqui. Então, era... Olha, e daí esse era o tamanho do LP normal. Olha o tamanho do LP, olha a diferença. E a diferença, que era o que era tocada na rádio. Tá vendo? Sim. Fora isso, o senhor teve também o quê? Historinhas infantis aqui com livrinhos? Eu fiz um contrato com a casa publicadora. Primeiramente foi assim. Como eu comportei e tive que, por exemplo, as minhas últimas férias de comportagem, durante muito tempo, eu comportei com o conflito do sexo, aquele bem edição grossa, assim, grande. Eu não aguentava carregar mais do que 3 num braço e 3 no outro. Ora, eu vendia algumas dezenas, né, de livros e o fim do dia a gente estava quebrado. Aí, então eu pensei com minha esposa, eu falei, vamos orar, pedir sabedoria para Deus, para o que a gente pode fazer para ajudar a comportagem. Aí, olha o que eu fiz. Olha aqui. Imagine só. Um livrinho assim. Com um disquinho dentro. Que interessante. Então, daí tinha historinhas? Historinha, desenho, né? Muito interessante. E aí no disco era alguém narrando? E no disco é narração e sonoplastia. Com um somzinho. Olha, minha irmã, olha aqui a Eva, como é que era bonita. Interessante. Então esse era um material infantil. Como que chamava esse material? Bíblia sonora. Bíblia sonora. E quantos eu consegui fazer, fazer, historinhas? Cheguei a fazer até 24. O plano era 72. Completava a Bíblia toda. Mas, por razões não necessárias, diversas, não foi então possível. não houve continuidade, apesar de ser um trabalho que até hoje seria sucesso. Com certeza. Então, olha aqui, olha só aqui, ó, olha, como é que era o mostruário. Sim, aí mostrava um conjunto de histórias. Que legal. Olha, irmã, aqui tem algumas histórias fechou algumas igrejas evangélicas com Bíblia sonora. Passaram a ser adventistas. Olha. Por incrível que pareça, não que foi... as verdades bíblicas começaram a aparecer. A verdade bíblica fez isso. Que interessante. Olha que coisa. Então, eu não sei, mas tem um caso, por exemplo, lá em Brasília, que uma moça foi comportar lá. E ela chegou querendo falar com a síndica do prédio. A síndica abre a porta. Eu sonhei com você essa noite. Você está trazendo aí uma porção de livrinhos com um disquinho dentro. Olha. E eu quero comprar isso que você está trazendo aí. É verdade ou não é? Por incrível que pareça, ela puxou da pasta e mostrou. É isso mesmo que eu vi. Eu quero isso. Aí, assinou o pedido e disse, mas agora vem o seguinte, vem comigo. Foi andar por andar, apartamento por apartamento. Oferecendo. E todos compraram. Olha. Todos compraram. Que história. Irmãos, vocês cantaram por todo o Brasil e até mesmo no exterior, né? E com isso vocês conseguiram assim, muitas experiências, tem muita experiência, muitos testemunhos. Vamos falar de alguns aqui que são relatados aqui no livro. Tem uma história de que o senhor foi buscar a sua esposa no aeroporto e foi numa floricultura. Essa é uma história longa, mas eu ver se eu resumo isso aí. Eu cheguei para pegar minha esposa, que vinha de um curso de evangelismo infantil que ela dirigiu em todas as capitais do Brasil, menos Palmas. Todas, porque nem existia naquele tempo. Então, ela chegou 15 minutos mais tarde. Aí eu fui para a floricultura ver os arranjos. E eu gosto muito de flores, de natureza, porque foi Deus que fez.
Tudo bem. Aí eu cheguei lá, tinha uma senhora toda empetecada do pescoço, o brinco, maquiagem, etc. Tudo que uma mulher pode fazer para se tornar uma boneca. Então, uma coisa me disse assim, algo me disse assim, fala com aquela mulher ali, aliás, canta para aquela mulher ali com a tua mulher. Canta quando a Zilda vier, canta para ela. Aí, tá bom. Ela era a dona da floricultura? Hã? Ela era a dona ou ela estava ali comprando Era também? gerente lá da loja. Gerente. É. Aí eu fui e disse assim, fiquei pensando, como que eu vou fazer? Aí compra um pequeno buquezinho de uns R$3, paga para ela e deixa aí. Que aí você vai chegar, entrar com ela e vai ter chance de cantar. Tá bom, eu senti que aquilo era de Deus mesmo. Aí paguei 3 ou 3,50, coisa assim. Paguei dela, estranhou assim, mas pegou, né? Aí, menina do céu, ela foi e quando eu voltei, eu disse para a Zilda, eu entrei na loja e peguei a florzinha, dei para minha esposa, dei um beijo na testa dela e disse assim, e para a senhora, dia a dia, todos os momentos, e já começou a cantar. Força, encontro, e cantei essa música. Um pedacinho, não foi nem que completei de cantar. Não precisa cantar tudo, é só uma coisinha. Ela começou a chorar e os sinais assim, pela maquiagem ficou toda marcada, coitadinha. Borrou tudo. Aí terminei assim, ela foi e disse, que coral maravilhoso. Você já viu o dueto ser coral? Mas ela ouviu um coral. E até hoje ela fala a mesma coisa. O senhor tem contato com então, ela? Tenho. Agora veja, como é que aconteceu isso? Eu disse, e que religião vocês são? Digo, nós somos adventistas. Ah, eu tenho um pastor adventista que é meu tio, pastor Mário Valente. Olha. É pai dela, é tio dela. Tio. Aí eu disse, a senhora não é ainda adventista? Não. Mas o que está faltando? Jesus está voltando, minha senhora. Eu não sei a hora, mas a qualquer momento desse pode acontecer a volta dele. Aí ela disse, e a senhora não está preparada? Olha, é sério. Mas ela com essa música ficou tão impressionada, que ela foi para casa, logo em seguida ela se mandou para casa, passou a noite toda lá orando e falando com Deus, e saber como é que ela fazia, coisa e tal. Decidiu ser adventista nesse dia, foi para a igreja e tal e coisa. Amém. 8 meses depois, e recebo um telefonema. A tia dela, a esposa, que é irmã Guiomar, do pastor Mário Valente. Irmão Elias, lembra de uma senhora assim, assim, assim e tal, na floricultura? Lembro. Pois é, minha sobrinha, ela vai se batizar sábado que vem, e ela quer que vocês cantem no batismo dela. Que lindo. Aí eu contei, olha, infelizmente... Não puderam ir? Nós estamos viajando. Não dá para... Eu fico triste com isso, nós gostaríamos também. Pois ela mudou a data do batismo, desfez tudo, avisou todo mundo que tinha convidado com cartão, com coisa, convidou todo mundo, para uma outra data. Desfez. O senhor teve uma outra experiência muito interessante, que assim, bem inusual, né? Quando o senhor e a sua esposa foram cantar na Bahia, que vocês estavam cantando lá na frente. Eu cantando, ela já tinha morrido. Ah, ela já tinha falecido? Já. Ah, e aí veio um jovem... Eu comecei a cantar uma música nova, muito além das estrelas, existe um lugar, é do Tarsis, onde Deus preparou a cidade. Ele não conhecia essa música. Aí, levanta o rapaz que estava tocando os hinos da igreja, pianista, muito bom, e me acompanha como se fosse um bom pianista, porque tem muito que não toca quase nada. E desafina e toca errado e tal. Ele não, certinho. E esse moço não conhecia a partitura musical, nem dos hinos. E nem conhecia a música? Ele abriu o inário para tocar para a igreja, tocando pela letra e pelo ouvido a música. Ele não lia notas. Que coisa!
Mas muito bem. Eu fui, E ele o acompanhou nessa música. Aí eu fui falar com ele, agradecer. Ele disse assim, eu estou emocionado de tocar para o senhor, porque alguns anos atrás eu estava eu ia na casa de uns amigos adventistas, e eles puseram aquele disco onde tem um menino pequeno, que é meu filho, né? Puseram aquele disco para tocar e eu queria saber como é que tocava aquele acompanhamento lá. Eu aprendi música tocando por ali. Interessante, muito mesmo. Nessa mesma igreja, o senhor teve uma outra experiência de uma senhora... Uma senhora de idade, passando de 90 anos, cabelo bem branquinho, de 1,5 m, eu sei porque era a altura da minha esposa. Ela chegou, pastor, posso lhe dar um abraço? Eu digo, claro que pode. Aí ela me abraçou, começou a chorar em voz alta. Eu falei, ô irmão, o que aconteceu? A senhora se espetou em algum alfinete? Não, é que eu pensei que só ia cumprimentar o senhor lá no céu e já estou cumprimentando aqui. Eu sou casado há mais de 40 anos, eu tenho 10 filhos. Desde o meu primeiro filho, do primeiro dia de vida, eu pus música para ele dormir, de música que eu comprei do senhor, dos LPs que o senhor fez. E depois eu comprei para dormir e para acordar. Todos os filhos eu fiz isso. Meus filhos estão todos fiéis na igreja e eu tenho certeza que a bênção de Deus veio através da boa música que o senhor colocou nesses discos que o senhor fez. Com certeza. Irmão, faz a diferença, por que né? deixaram apodrecer a nossa música? Olha o que ela me fala. Por que deixaram apodrecer a nossa música? Eu falei, irmã, é profecia que os últimos dias iria acontecer isso. Sim. Então ela ficou assim, mas isso foi uma coisa muito interessante. Sim, com certeza para o senhor foi uma alegria, tive que né? chorar com ela, né? Porque Sim. é Saber muita- que é esse muita trabalho coisa. que o senhor está fazendo, né? Tem levado tantas Ela pessoas disse, para pena Cristo. que eu não posso ver a sua esposa, ela falou. Que eu gostava muito de ouvir vocês cantarem. Várias experiências lindíssimas aqui no livro, né? Mas chegou um momento em que a coisa não ficou tão bonita, né? A irmã Zilda, no ano de 2000, ela veio a falecer. Ela teve... Em setembro de 99 apareceu ela tendo um problema assim, enjoada, aborrecida, não... Em setembro de 99? Com febre, 99. Do ano de 99. Com febre, né? E aí o médico, pastor, doutor Marcelo Oliveira, filho do professor Domício de Oliveira, ele disse, eu falei, Marcelo, a Gilda não está boa, tu pode falar com ela um pouquinho? Ele conversou com ela e disse, leva ela lá no hospital Santa Casa de Santo Amaro, que eu vou fazer uma radiografia lá, amanhã tem gente lá, vamos fazer. E eu levei. Quando ele pegou, ele ficou pálido. Tinha 2 manchas assim no pulmão. 2. No mediastino, na entrada e saída do ar. Ele estava fechando assim. Ele disse, Elias, um exame urgente, amanhã, segunda-feira, foi no dia 6 de setembro. Vai no laboratório tal, assim, conversa lá e quero esse exame tal, Uma tomografia, uma uma ressonância. tomografia computadorizada. Custou uma nota preta para mim naquela ocasião, mas eu fui lá e fiz. O médico ficou de me dar a resposta, eu fiz de manhã, até às 5 da tarde ele me dava a resposta. Me telefonou porque dia 7 de setembro. Feriado, né? Uhum. Aí ele me telefonou e disse, seu Elias, a sua esposa está com os momentos contados. O senhor faça tudo o que puder para ela ter a melhor qualidade de vida, porque é câncer que ela tem e não tem solução. Não tem solução.
Aí fomos para o Hospital Adventista, conversamos lá com os médicos e tal, e um dos médicos quis operar. Vamos ver se nós salvamos ela assim e tal. Aí cortou assim até atrás, abriu, não deu, porque ela ia ficar na mesa. Então fechou, e aí o que aconteceu foi que ela pediu para Deus 7 dias para ela, pelo menos de vida. E ela teve quase 8 meses de vida depois disso. Irmão, como que o senhor viu toda essa situação, ela sendo a sua companheira de vida, companheira de ministério? Como que o senhor viu tudo isso? Olha, irmã, eu compreendi que se eu conheço a história do diamante e do ouro. O diamante tem que passar num atrito muito forte para ele ser a pedra preciosa que ele é. Tem que tirar, é muito, muito forte. E o ouro em altas temperaturas também para ele ser um ouro puro. Então, eu já tinha lido no passado muitas coisas nesse sentido, que nós somos o ouro, o diamante de Deus, né? E por que Deus está permitindo que eu passe por isso? É porque Ele tem algum propósito eu estou precisando ser burilado. Li a história de Jó, foi quando eu acabei vendo que Deus tinha algum propósito para mim. Apesar dos 16 anos sem a esposa, né, a GBM aí continua ativa, o senhor continua fazendo o trabalho? Não é tão ativa, porque a pirataria não me deixa continuar muito. Mas ela está aberta e acessível eu ao ainda tenho ao algumas público, coisas, né? que eu sirvo pessoas assim, que querem boa música, né? Eu envio para elas e tudo. Atualmente, eu faço 2 coisas. Tenho uma lista de pessoas que eu oro por elas, a começar com minha família, filhos, netos, né? Todo dia, não é menos de 3 vezes por dia. E pessoas do meu relacionamento, assim, por exemplo, eu tenho pedido para os diretores das nossas instituições, né? Que pegam um rabo de foguete, porque não é fácil. A educação hoje está muito complicada, muito difícil. Então, para eles terem sabedoria para conduzir os destinos das nossas escolas, né? Então, adventistas. Então, eu tenho feito esse trabalho. E faço palestras sobre música em muitas igrejas do Brasil, muitas. Amém. O senhor já está com quantos anos? Agora, no dia 28 de agosto, eu completo 83. 83 anos e continua ativo. Né? Desde os 4 anos, quando começou a cantar na igreja, e está todo tempo envolvido no trabalho com a igreja, e até aos 83 anos. O senhor o senhor acha que toda essa dedicação, toda essa firmeza na obra, nesse ministério, de levar mensagem às pessoas, o senhor acha que isso é devido à educação que o senhor teve? Com certeza. Falecido meu avô, ele era um homem de oração, vovô. Ele em casa, tínhamos um bananal assim do lado, e ele tinha um lugar assim, numa moita de banana, e ele pôs bastante folha seca no chão e tinha um toco assim. Ele às vezes sentava naquele toco para ler a Bíblia. Outras vezes ele se debruçava fazendo oração, ajoelhado em cima daquelas folhas secas. E ele tinha uma coisa curiosa, que eu era intrigado com aquilo. A distância de 500 metros mais ou menos, eu via vovô sair a cavalo para buscar pasto, numa roça distante 800 metros mais ou menos de distância, quase 1 quilômetro. Lá que ele ia buscar palha de milho, rama de mandioca, ele punha em cima daquele cavalo velho, enchia e vinha puxando o cavalo. Então, ele chegava lá, tinha um facão grande que ele carregava na cintura, chegava no matinho, próximo de uma roça de mandioca que tinha ali, e ele pendurava o facão lá e pegava uma coisa,
um livro de dentro do peçoeiro, que eu tinha em cima do cavalo, né? Ele pegava assim e ia para dentro daquele mato. Eu falei, o que ele vai fazer lá? E deixava o facão pendurado na frente. Aí, um dia eu fui seguir meu avô, à distância. Por baixo da roça de mandioca, que tinha nessa lomba, próximo desse matinho, uma roça pequena ali, muito boa, eu fui por baixo das ramas e cheguei e escutei ele orando. Ele orando assim, pedindo que Deus a protegesse, abençoasse. Falou o nome da esposa, dos filhos por idade. Para a tia Cândida, pelo tio Emílio, meu pai, tio Roberto, tio Osvaldo, assim foi, e o José e as filhas, tudo. Foi falando. Citava os nomes. E eu citando o nome, e disse, e pelo meu filho, pelo meu neto Elias, para que ele seja um homem de muito valor, que ele seja um homem que honre o teu nome e testemunhe do teu nome. O senhor ouviu aquela oração, então? Eu ouvi esta oração e gravou na minha cabeça, por que o vovô faz isso, pedindo para mim. E ele comigo era durão, ele não era essa mão de avô assim, não. Ele era durão assim comigo, mas era um vovôzão. Sim, era um homem de oração. De oração. Os seus pais também. E meus pais, nós levantávamos, mamãe, meu pai, meu irmão e eu, e todo dia, pelas 4 horas da manhã, nos ajoelhávamos no galpão, orava do mais novo para o mais velho, do mais velho para o mais novo no dia seguinte, assim, e alternando. Todos os 4 fazíamos oração. Oração realmente tem poder, né, irmão? Muito poder, eu tenho certeza disso. E nós temos que usar isso, porque está a nosso favor, está à nossa disposição, é a maneira de falarmos com Deus, né? Muito obrigada por essa experiência que o senhor, testemunhos, experiências de vida que o senhor veio aqui dividir conosco. Realmente são muito gratificantes. Obrigado por toda essa dedicação na área da música, essa boa música que realmente a gente tem acesso, a gente pode ouvir. Tantas pessoas aí, o senhor tem poucos testemunhos, no céu com certeza o senhor vai ouvir muito mais de pessoas que através da música que o senhor cantava ou de alguma maneira estava atuando, eu vejo muito, levou a mensagem, né, para eles. Eu vejo muitos alunos no colégio que estão chegando ainda, que se desenvolveram ouvindo músicas infantis, né? Que a gente fez muita coisa nessa área, né? Então, olha, eu tenho um CD que tem 45 músicas, tudo de criança. Tem outro com 33. E tem um que é Nana Neném, que é específico para mamãe que tem, que interessante. Tem filhinho, gestante. Essas pessoas, elas têm como entrar em contato com você, se alguém tiver interesse em adquirir esse material, onde que essas pessoas poderiam... Pode me telefonar, eu ponto mais... É o celular que é o mais fácil, né? Então as pessoas podem entrar em contato. É 11 011 99268 2999. Muito bem. Vai ter um número aqui embaixo para vocês ligarem. Acredito que o senhor vai receber muitas ligações. Será? Tá bom. Talvez tenha que pegar até uma secretária para ajudar. Terei prazer em servir as irmãos que precisarem e quiserem. Tenho certeza que vão gostar. Porque... Amém. Muito obrigado mais uma vez e que Deus possa continuar abençoando aí nos anos seguintes de vida e que possa continuar usando aí toda essa força, energia, sabedoria que Deus está dando para o senhor para continuar nessa obra. No dia 28 de agosto vai ficar faltando 17 anos para 100. Para 100, aí. Já pensou? A gente está vivendo aí... Se Jesus não vier antes, eu estiver ainda aí caminhando e fazendo as coisas. Isso aí. Né? A gente vai comemorar os 100 anos junto com o senhor. Muito obrigada. E a você, querido amigo, espero que tenha desfrutado também desses momentos, ouvindo essas mensagens maravilhosas, inspiradoras, histórias de vida, que realmente é onde Deus tem atuado, que Ele possa também atuar na sua vida, que você possa ser um mensageiro de esperança às outras pessoas, através da música, ou seja, outros meios. E que Deus possa abençoá-lo ricamente a você e a todos os teus queridos. Um abraço e até a próxima. Amém.